Queridos alunos, queridas alunas do Assis Chateaubriand, nós estamos estudando as formas de conhecimento e na uma aula de sociologia, uma aula de sociologia. Então hoje nós vamos falar sobre o conhecimento, se eles são opostos. Por exemplo, a ciência e senso comum, opostos ou complementares? Ciência e senso comum, opostos ou complementares? Então, desde que a ciência se estabeleceu como principal meio de conhecimento dos fenômenos naturais e sociais, sua relação com o senso comum tornou-se objeto de debates. De um lado, estão aqueles que consideram um conhecimento hierarquicamente, de um lado estão aqueles que consideram o conhecimento hierarquicamente superior ao senso comum. Então, a ciência como superior ao senso comum. De outro, os que consideram complementares os dois tipos de conhecimento, que os dois tipos de conhecimento se completam. O sociólogo Pedro Demo, esse sociólogo, gostaria que vocês gravem o nome dele, porque ele é bem importante, cai bastante nas provas, nas avaliações. O sociólogo Pedro Demo defende que a pesquisa é o modo pelo qual se conhece a realidade. Então, se acredita que se conhece a realidade, a verdade, através da pesquisa. A investigação é uma característica fundamental da ciência. Investigar é uma característica da ciência. Ao comparar o senso comum com a ciência, o Pedro Demo afirma que o primeiro aceita a realidade sem questionamentos, ou seja, o senso comum aceita sem questionar, sem fazer perguntas, sem questionamentos, nem pesquisa. Então, o senso comum não faz perguntas e não faz pesquisa. Isso equivale a afirmar que o Sol se movimenta em torno da Terra, porque o que vemos nascer no leste e se pôr no oeste. Ao contrário, a ciência é construída com base em pesquisas metodologicamente fundamentadas. Então, a ciência tem metodologia e essa metodologia é fundamentada. Agora aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o positivismo. Não podemos falar de ciência sem aqui deixar de falar de positivismo. O positivismo é uma corrente de pensamento, é uma ideologia, uma corrente de pensamento criada pelo filósofo francês Auguste Comte. O positivismo ele está relacionado ao surgimento da sociologia como ciência. O seu método, do positivismo, ele exige que o investigador assuma uma atitude laica e pragmática da busca dos princípios que governam a vida social, como um físico que procura identificar as leis do mundo natural. O positivismo ele defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade. Então, o positivismo defende a ciência e defende de forma radical a ciência para o progresso da humanidade, e que só se pode afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada por meio de métodos científicos válidos. Esta escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e começo do século XX, período que chegou ao Brasil, no início do século XX, quando chegou ao Brasil, tendo exercido significativa influência no Brasil, no país, que expressa em sua bandeira, vejam bem, na bandeira do Brasil está ordem e progresso. No início, o lema positivista é ordem, amor e progresso. Tiraram a palavra amor
Então fica na bandeira do Brasil ordem e progresso. Isso para vocês terem uma ideia da forte influência do positivismo, né, no início da República do Brasil, lá com os primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, o primeiro governador do Rio Grande do Sul, que foi Júlio de Castilhos, todos positivistas convictos, né? As Forças Armadas brasileiras, os republicanos, todos positivistas convictos. Os defensores da oposição entre ciência e o senso comum destacam a ciência como um conhecimento imparcial e racional. A ciência é imparcial e é racional, o uso da razão. Enquanto o senso comum é visto como um olhar parcial e irracional, né? É o contrário da razão, é irracional. Esta concepção tem origem no iluminismo, né? Quem voltar lá e estudar as ideias dos iluminados, o iluminismo, a luz que ilumina, é a razão, o conhecimento, né? Então os iluministas pregam o uso da razão, do conhecimento, de fazer ciência, fazer a experiência científica. O iluminismo é um movimento intelectual e político que, ao longo do século XVIII, defende a ciência como o caminho para a superação do chamado antigo regime. A defesa da ciência como único conhecimento válido e aceito, e a crítica aos outros meios de explicação do mundo, principalmente a crítica ao religioso, a explicações religiosas, serviram de fundamento para que no século XIX se desenvolvesse uma corrente de pensamento conhecida como positivismo. Nela, a ciência é o único conhecimento útil. No positivismo, a ciência é o único conhecimento útil a ser perseguido pela humanidade. A única maneira de investigar e conhecer a realidade e a única forma legítima de resolver os problemas que a impediram de atingir sua plenitude. Em uma segunda vertente estão aqueles que consideram a ciência e o senso comum conhecimentos complementares. O sociólogo Boaventura de Souza afirma que a oposição entre ciência e senso comum se justificou nos séculos XVIII e XIX, principalmente nas ciências naturais, para promover a ciência como um principal meio de conhecimento do mundo. Na atualidade, agora, tal oposição não se justifica. Na atualidade, agora, tal oposição não se justifica e deve ser substituída por uma aproximação que transforme tanto o senso comum quanto a ciência. Assim, o senso comum se tornaria menos supersticioso e restrito à tradição, enquanto a ciência ficaria mais acessível e inteligível a todos, mediante o surgimento de novos veículos de divulgação científica e a universalização da educação. Para terminar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, especialista em sociologia do direito. É defensor, defende, Boaventura defende, da aproximação entre a ciência e o senso comum, que devem se aproximar as duas. A ciência e o senso comum devem se aproximar. É um incentivador da ação dos movimentos sociais como um meio de enfrentar as crises. Dirige atualmente o projeto de investigação Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo. Bom, pessoal, por hoje era só. Um forte abraço aí para todos. Se cuidem. Saúde, tá, gente? Saúde para todo mundo.